se aplicam. O Gabriel Veron fica ou não fica, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansi. Um abraço pra você também, Thiago, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, grande Edu Pansi. Nossa Nath também aqui para debater os assuntos do Cruzeirão. Eu falo em nome de Betfair. Betfair é time grande, tá nos maiores campeonatos do mundo. Daqui a pouco tem mais um recado da Betfair. Thiago, vamos lá. Ontem eu conversei com o empresário do Gabriel Veron, que é o Fábio Melo. O Fábio Melo, que também é empresário do Matheus Henrique, né? Tem boa relação com a diretoria do Cruzeiro. É também um empresário importante aí no futebol, com vários nomes. E ele foi bem sincero comigo, falou assim: Pansieri, o Gabriel Veron ficou muito feliz no Cruzeiro, eu também fiquei bem feliz com o Cruzeiro, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Se vai ter alguma definição dessa permanência dele no Cruzeiro, se ele vai permanecer para a próxima temporada, se ele vai voltar para o Porto. Ainda não tem nada sacramentado, ainda não tem nenhum martelo batido em relação a esse jogador. Gabriel Veron, muita gente não lembra, chegou ao Cruzeiro, emprestado do Porto, no início da temporada. Foi um 2023 muito difícil para o Gabriel Veron, poucos jogos, lesão, escanteado no Porto, sem chance no Porto, viu no Cruzeiro uma oportunidade. Na época foi recebido pelo Paulo André, pelo Pedro Martins, pela equipe do Ronaldo, e começou a trajetória dele. Quando fazia bons treinos na Toca da Raposa, o que vem? Lesão. Ele não inicia o campeonato com os demais companheiros. Ele perde parte da pré-temporada no Cruzeiro. E aí sofreu com a balança, né, nesse meio tempo. E quando adquiriu a forma física, acabou depois tendo mais uma lesão e depois se recuperou de fato. Vamos dizer que nessa segunda lesão que ele teve, voltou um Gabriel Veron mais leve, entendedor das suas funções dentro de campo. E vamos trazer o Thiago, antes de trazer a fala dele, vamos trazer a arte produzida também pelo departamento nosso visual do Gabriel Veron. Vamos lá, 22 anos, ele fez 37 jogos pelo Cruzeiro, 6 gols, 2 assistências. Você que está no YouTube acompanhando também esse material produzido pela nossa retaguarda aqui. 2 assistências, 2.129 minutos jogados, 86% de conversão de chance de clara para o gol, frequência de gol 270 minutos e dribles certos 40% daqueles que ele teve com possibilidade de fazer essa ação dentro de campo. Esse, então, o Gabriel Veron, detalhado em números aqui no Rádio Esportes. Thiago. Olha, o Gabriel Veron concedeu uma entrevista à ESPN, ele participava de um jogo festivo desses, né, que são agora dezenas, centenas ao final do ano, e os ex-jogadores comparecem pela solidariedade. Eu vou debater já com os comentaristas da Itatiaia essa arte, mas ele fala algo importante. Primeiro sobre o Diniz, fala também sobre a passagem dele pelo Cruzeiro, né, Pansieri? E sobre voltar ao Porto. Vale lembrar que o Porto está no Mundial de Clubes, né? Futebol Clube do Porto, de Portugal, vai jogar o Mundial de Clubes e vai enfrentar o Palmeiras. Tá inclusive no mesmo grupo, né, Pansieri? Exatamente. E aí, então vamos trazer, Thiago, essa fala do Gabriel Veron, já de bate-pronto, explicando aí, por exemplo, um reencontro com o Palmeiras, caso ele retorne para o Porto. Vamos trazer então a palavra do atacante, que pertence à equipe portuguesa e estava emprestado ao Cruzeiro. Eu acho que vai ser um grande jogo, né? Um grande espetáculo. Assim como a equipe do Palmeiras, a do Porto também é muito boa, muito qualificada, tem muitas peças diferentes. Então, creio que vai ser um grande jogo. E que possa vencer o melhor, né? Hoje eu sou atleta do Porto, não sei se eu vou continuar lá, não sei se eu vou continuar no Cruzeiro, mas fico feliz por esse confronto e creio que vai ser uma grande partida. Eu vou ficar muito feliz pelo fato de jogar, quando a gente joga em alto nível, a gente sempre quer jogar jogos assim, de grande dimensão, mas claro que eu vou ter que jogar pelo meu time e vou ter que dar o meu melhor pelo meu time. Então, não deixo de ter o carinho que eu tenho pelo Palmeiras, mas se eu for jogar pelo Porto, vou dar o meu melhor e vou tentar sair com a vitória. Esse, o Gabriel Veron, nessa entrevista aos companheiros da ESPN, dando crédito aqui também aos companheiros da ESPN. Uma outra fala, Thiago, tem a ver com o técnico Fernando Diniz, que permanece no comando do Cruzeiro, e como foi essa relação do Gabriel Veron com o treinador. Ele também explica aqui. Eu gosto muito do estilo do Diniz, acho que é um estilo muito diferente dos demais
treinadores do Brasil. Respeito muito também, não tenho nada contra nenhum treinador, mas eu acho que é algo dele, algo que ele quer levar para dentro do futebol. Creio que é muito interessante também para as pessoas que realmente entendem isso. Criamos uma relação muito boa, então torço pelo sucesso dele, assim como creio que ele também torce pelo meu, e vamos juntos. Palavras então do Gabriel Veron, falando também sobre o técnico Fernando Diniz, essa forma, como a gente explica, né, autoral de trabalho, esse jeito de um futebol que ele tem muito peculiar, também dizendo que é um treinador importante, foi importante nessa carreira dele. Isso, óbvio, né, Thiago? Se tem aí uma reviravolta no caso, se há uma possibilidade dele ficar, aí tudo bem, vai ter mais uma janela com o Fernando Diniz, ou senão, vida que segue, e aí ele retorna pro Porto. Olha, eu vou pedir a nossa equipe para colocar novamente a arte do Gabriel Veron. Põe aí o Veron e os seus números no Cruzeiro. São 22 anos de idade apenas, 37 jogos, 6 gols, 2 assistências, né? Mais de 2.000 minutos jogados, 270 minutos, né? Para frequência de gols. Quer dizer, você coloca um número para um garoto de 22 anos, me parece até um aproveitamento de razoável para bom. Agora é o seguinte sobre o Veron. O empresário dele já falou isso publicamente, o Fábio Melo, outras vezes. E você que está me ouvindo talvez vai dizer, mas todo jogador é assim. Não é. O Gabriel Veron vem de uma situação familiar muito, muito delicada. O Gabriel Veron não teve a estrutura de criação, de berço, de seio familiar, né? E, inclusive estrutura física, condição para o seu desenvolvimento físico e mental. O Gabriel Veron já é um vencedor só de ter se tornado jogador profissional, só de ter conseguido jogar em seleção brasileira de base, chegar ao futebol europeu, onde ele não conseguiu se firmar, é verdade. Passou pelo Cruzeiro, e aí os números estão na tela, para que você também faça o seu julgamento sobre o desempenho, mas é sempre importante relembrar e recolocar a situação de vida do cara. Tem 22 anos, viveu o deslumbre, né? Ser vendido, do dinheiro do futebol europeu, e agora, novamente, também, claro, deslumbrado com a condição de ser jogador do Cruzeiro. Dito isso, pergunta a você que está me assistindo, você fosse dirigente do Cruzeiro, renovaria o empréstimo do Gabriel Veron? Compraria os direitos, tentaria a aquisição do Gabriel Veron? Vale a pena? E claro, passo a bola aos meus comentaristas. O Edu, 22 anos, os números do Veron te agradam com esse desempenho de 37 jogos, 6 gols, 2 assistências? O Edu Panzi, compraria o Veron, Edu? Ô Thiago, os números não são bons, né, para um atacante, mas pega o time do Cruzeiro, tem poucos jogadores com bons números, principalmente lá na frente, os atacantes, né? O Dineno talvez seja o cara com melhores números, mas tem poucos jogos. Ele não teve tanto tempo, tantos jogos para mostrar ou para marcar seus gols, para dar suas assistências. O Caio Jorge nessa reta final foi muito bem, muito decisivo na Sul-Americana, e o Veron teve sua importância. Agora, aquela coisa, né? Depende muito dos valores, do que é pedido pelo Veron, pelos empresários do Veron, a questão salarial também. O Cruzeiro tá falando em grandes nomes, Gabigol, Dudu. Cabe o Veron no elenco. Talvez não caiba mais entre os titulares. Por isso que eu deixo essa pergunta no ar. Será que vale a pena investir tanto dinheiro num cara que vai ser menos utilizado, vai virar opção de banco? É difícil falar. Agora, olhando seco, os números, friamente, são muito ruins na temporada. Ô, Nath Fiuza, pra você, são números bons, ruins, merece ficar, merece mais uma chance ou não o Gabriel Veron, hein, Nath? Thiago, obviamente que existiu uma expectativa maior sobre o Gabriel Veron, pelo que a gente viu ele fazer no Palmeiras, pelo que a gente viu ele fazer nas categorias de base da seleção brasileira, mas acho que é necessário, né, avaliar esse contexto que o Pansieri trouxe. Ele demorou a entrar no time do Cruzeiro, eu até observava que os números, o primeiro jogo dele foi só no Brasileirão, não participou do Campeonato Mineiro, que é um processo importante da temporada, até para ficar melhor fisicamente. Depois, no meio do Campeonato Brasileiro, ele se lesiona mais uma vez e aí volta numa condição física não a ideal, né? E aí aquela característica dele muito marcante do time do Palmeiras, né? O arranque, a força, a velocidade, não conseguiu ser tão presente assim nessa trajetória dele do Cruzeiro, mas eu acho que para uma composição de elenco, o Gabriel Veron poderia ser um atleta interessante. Talvez novamente fazendo uma pré-temporada mais completa, mais robusta, melhor fisicamente, para ser um jogador com uma característica diferente, pensando um elenco que pode ter Gabigol, que pode ter o Dudu, o Gabriel Veron poderia ser o cara do segundo tempo, da velocidade,
velocidade, do contra-ataque, da explosão. O Gabriel Veron é um cara também que se posiciona bem para atacar o espaço. Eu só acho que para comprar é muito caro, mas se o Cruzeiro conseguisse negociar um novo empréstimo em boas condições, eu daria uma oportunidade ao Veron para ele tentar recuperar uma melhor forma física e ter mais sequência. Eu ainda acho que ele tem mais a mostrar com a camisa do Cruzeiro, mas tem que ser no empréstimo. Para comprar com esses números realmente não vale a pena. É a opinião dos comentaristas da Itatiaia e você também interage, manda a sua opinião aqui no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Tô esperando a sua participação. Inclusive no YouTube, você responde a pergunta do programa de hoje: qual time é o atual campeão do Mundial de Clubes da FIFA? Ontem o Botafogo deu linha, hein? E aliás, uma debandada no time do Botafogo, muita gente saindo lá do time do Botafogo do Rio de Janeiro. Agora meio-dia, agora vamos falar do Cruzeiro. Emerson Pansieri, você me diz que o Cruzeiro vendeu um volante e tem gente de olho no goleiro do Cruzeiro, Pansieri? Você quer que eu comece com qual, Thiago? O volante, eu tô curioso pra saber. Você conhece, inclusive, ele bem. Neto Moura, lembra dele? Sim, passou pelo América, tava no Mirassol. Exatamente, foi jogador importante aí no Mirassol, nessa acesso, né, à Série A do Campeonato Brasileiro, e ele vai ser comprado, tá sendo comprado pelo Mirassol, junto ao Cruzeiro. O jogador estava emprestado pelo Cruzeiro desde agosto do ano passado, e aí o Mirassol entende que o Neto Moura pode ser um dos pilares aí da equipe da elite do futebol nacional, principalmente por já ter atuado na primeira divisão com o próprio Cruzeiro. Eu me recordo que o Neto Moura também fez aquela campanha legal com o Cruzeiro e o Paulo Pesolano em 2022, na Série B. Então, em dezembro de 2023, o Mirassol renovou o empréstimo junto ao Cruzeiro e agora adquiriu em definitivo, com o Cruzeiro recebendo uma quantia, vai assinar esse contrato até 31 de 2026, 31 de dezembro de 2026. Em setembro de 2022, o Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos dele e na época pagou R$1,5 milhão. Vamos ver como é que foi essa valorização aí do Neto Moura para o Mirassol. Agora uma outra informação, tá no nosso itatiaesporte.com.br. O Anderson, também nessa parceria com o Léo na Geral, com o Pio, o Anderson é um jogador, com o Guilherme Souza também. O Anderson despertando interesse de clubes da Série A e clubes da Série B. O Goiás e o América chegaram a buscar informações do jogador e o Cruzeiro, na verdade, tá caminhando para uma renovação, né? Tá caminhando para uma busca aí de acordo com o Anderson. Ele tem aí um aval do próprio Robertinho, é um jogador que é o imediato do Cássio, então a tendência é que ele permaneça, mesmo recebendo essas sondagens de clubes importantes também. Thiago? O Edu Panzi, o Anderson se mostrou um jogador valoroso, né? Perdeu espaço naturalmente porque chegou um dos maiores goleiros do futebol brasileiro ao Cruzeiro, que é o Cássio. Agora fica naquela, né? Será que o cara... Claro, quer jogar, fica afim de jogar, mas também estar num grande clube como o Cruzeiro, com tudo que o Cruzeiro proporciona, é uma decisão muito pessoal, né, Edu? E difícil, né? Geralmente o goleiro tem essa dificuldade na hora de decidir o futuro. O Anderson tá num grande clube com um projeto muito ambicioso para a temporada de 2025, que é o Cruzeiro, do Pedro Lourenço, mas tem o Cássio, né? Que é um baita de um goleiro, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, é titular do Cruzeiro, e aí aparecem outras propostas, porque o Anderson fez uma boa temporada. Antes do Cássio chegar, o Anderson estava muito bem, e quando o Cássio não pôde jogar, o Anderson entrou e foi muito bem de novo. Então é claro que ele chamou a atenção de outras equipes, ainda que numa série diferente, equipes menores, mas cara, é o que você disse, a decisão é dele, é jogar, você ter sequência em uma Série B, em outras equipes, ou se manter, permanecer no Cruzeiro, esperando a sua oportunidade, que vai aparecer certamente uma suspensão, e isso é normal, mas vai jogar muito menos, mas com um projeto muito ambicioso. Ô, Nath Fiuza, o Anderson é bom goleiro, hein, Nath? É, bom goleiro, né? A gente falava aqui de intervenções importantes do Anderson naquela primeira metade da temporada, até o Cássio poder estrear, né? O Cruzeiro que fazia um grande campeonato brasileiro, brigando ali por G4 nas primeiras posições, e um dos destaques do time era justamente o Anderson. Acho que a decisão passa muito por essa necessidade ou essa vontade de querer ou não ser protagonista, né? Estar num grande clube, fazer parte de um grande projeto, mas ter menos jogos no currículo,
ter menos sequência, não ter tanto protagonismo, ou ter essa oportunidade de ser o goleiro titular, de ter maior visibilidade, de ter a grande chance da sua carreira, mas num time menor. Agora, cabe ao goleiro, cabe ao Anderson essa sua escolha de carreira, mas acho que do ponto de vista do Cruzeiro, se eu estivesse lá enquanto gestora, não o liberaria. Acho que o Anderson é um goleiro com muito potencial e é um ótimo reserva para o Cássio. Boa, Nath Fiuza.